identificação do paciente sexo masculino, 64 anos, 94 quilos, que dá um IMC para ele de 29, um paciente com sobrepeso, ASA 3 por conta de uma diabetes compensada, como a gente vê mais à frente, hipertenso e uso de atenolol, amlodipino e cortalidona, e diabético tipo 2, fazendo uso irregular de metformina. Em relação às cirurgias prévias desse paciente, o paciente já tinha sido submetido a uma colestectomia prévia em 2011, videolaparoscópica sem intercorrências, e no próprio INCA ele foi submetido a 2 cirurgias prévias. Uma ressecção anterior de reto, em outubro de 2013, com colostomia de proteção robótica, e uma complicação da colostomia, essa colostomia prolapsou e necrosou. Em outubro de 2014 foi feita uma nova colostomia para esse paciente, todas as cirurgias sem intercorrências. Em relação à avaliação pré-operatória desse paciente lá no INCA, no exame físico não existia nenhuma alteração clínica. Em relação à avaliação de via aérea, não existia nenhum preditor, nem para ventilação, nem como para intubação difícil. Classe funcional maior 4 METs. Os exames laboratoriais pré-operatórios, a única coisa que chama atenção é essa glicemia mais elevada aqui de 176 e um potássio discretamente baixo de 3,2. Tomografia de tórax sem alteração, o eletro evidenciava uma bradicardia sinusal, provavelmente pelo uso do atenolol que ele fazia uso, e critérios para sobrecarga ventricular esquerda. O que levou esse paciente ao INCA é um adenocarcinoma de reto. Ele chegou no INCA por volta de agosto de 2012, foi submetido a quimioterapia e radioterapia neoadjuvante. Em outubro de 2013, esse paciente foi submetido ao RAR robótico e, coincidentemente, durante essa cirurgia foi feita na anestesia dele uma anestesia geral veno-inalatória com peridural toracolombar, também esse opioide. O paciente permaneceu em acompanhamento ambulatorial até que, em agosto de 2014, foi detectada uma recidiva tumoral na margem de ressecção desse tumor. Então, foi indicado para ele ressecção, nesse caso agora, abdômeno perineal de reto, associado à ressecção das estruturas pélvicas que tivesse acometida pelo tumor. Já era sabido que seria uma cirurgia de grande porte, esse paciente seria pronado grande parte da cirurgia. Então, foi proposto para ele, de técnica anestésica foi proposta para ele, uma anestesia geral balanceada, combinada com uma peridural torácica, uma peridural aqui T10, T11, sem a utilização de opioides. Esse paciente foi admitido em sala por volta de 8 horas da manhã, uma pressão sistólica em torno de 160, uma frequência cardíaca de 54, mais ou menos, monitorização padrão e venóclise. Daí a gente seguiu uma infusão de dexmedetomidina, infusão contínua. A gente começou numa velocidade de infusão 3 microgramas quilo-hora, o que, no momento da indução, deu uma concentração mais ou menos de meio micrograma por quilo para esse paciente. A sedação dele foi completada com 2 miligramas de midazolam. Após a sedação, essa pressão já caiu para em torno de 140 de sistólica, foi feita a peridural sem intercorrências. Injetá-lo logo em seguida, lidocaína 2%, 10 ml pelo catéter peridural. Durante essa peridural e a indução, a gente manteve um soro correndo com 2 gramas de magnésio e lidocaína 200 miligramas. Foi feita a sequência, pré-oxigenação e a sequência de indução com lidocaína 200 miligramas, propofol 120 miligramas, cisatracúrio 14 miligramas e ismolol 30 miligramas. Ou seja, a dose global de lidocaína venosa que esse paciente recebeu foi 400 miligramas. Assim que a gente induziu, essa pressão caiu em torno de 80 de sistólica, momento que a gente começou noradrenalina, que a gente utilizou durante a cirurgia inteira para manter débito cardíaco adequado. Sabendo que a cirurgia poderia sangrar bastante, seria uma cirurgia bem longa, a gente optou por monitorizar débito cardíaco e o VVS desse paciente de forma minimamente invasiva. A gente usou o lítico rapid durante a cirurgia e a gente foi guiando as nossas terapias de amina e fluida pelo índice e pelo VVS. De diferente que a gente fez na manutenção da anestesia, a gente fez um potássio bem no início da cirurgia, que o paciente tinha uma hipocalemia durante a avaliação no intraoperatório. Ele tendeu a permanecer com a glicemia elevada durante grande parte da cirurgia, a glicemia 230, às vezes 200, que a gente fez alguns bolos de insulina regular. A gente fez um repique de lidocaína 2%, 5 ml pelo catéter. Aqui é a continuação da ficha, né? Chegando mais para o final da cirurgia, a gente optou por trocar o anestésico local. A gente manteve agora com lidocaína a 0,5%, 5 ml pelo catéter peridural, que foi feito em 2 momentos.
fez feito anti-inflamatório e antes disso, e realmente quando terminou a cirurgia, a gente fez um bolus de ropivacaína 0,2%, 10 ml pelo catéter. Ao término da cirurgia, esse paciente já estava com TOF de 90%, a gente não descolarizou, simplesmente estubou esse paciente. Então, o que foi feito em resumo da cirurgia? Uma ressecção abdômeno-perineal de reto em paciente pronado, o paciente foi virado em decúbito ventral novamente, dorsal, feito prostatectomia parcial, a próstata em diversos momentos veio com limite comprometido, ou seja, a cirurgia foi se estendendo cada vez mais, assim como a face pré-sacral também veio comprometida, até que tivesse uma cirurgia R0 sem tumor e cistostomia. Tempo cirúrgico total de 10 horas, tempo de sala 12 horas, volume de cristalóide infundido foram 4.000 ml, o que dá para ele mais ou menos aí 3,5 ml por quilo. Diurese para ele, uma diurese aqui 210 ml, que dá uma diurese bastante baixa, mas só que aqui praticamente nem tem como avaliar essa diurese, né? Porque grande parte da cirurgia, a uretra prostática desse paciente é rompida, né, para se fazer a prostatectomia, assim como a cistostomia, então botei aqui mais a título de curiosidade realmente. Perda sanguínea 600 ml, relativamente baixa para o porte cirúrgico que foi. Para analgesia pós-operatória, a gente optou por manter ropivacaína 0,2% mais clonidina 1 micrograma por ml em bomba infusora pelo PCA do paciente peridural. O paciente foi estubado, encaminhado à unidade pós-operatória, o paciente estava sonolento, mas cooperativo a comandos verbais, eu opinei que em ar ambiente, estável hemodinamicamente, sem queixas áusticas. Aqui, só mostrando a gaso do paciente, não tem nenhum distúrbio ácido básico, só um potássio aqui de 2,8, que a gente fez a correção, e as glicemias mais elevadas aqui. Evolução pós-operatória dele, esse paciente permaneceu por 11 dias na unidade pós-operatória, um período bastante longo, né? Isso porque, a partir do 4º dia, ele começou a aparecer uma secreção turva na parte inferior da ferida da incisão mediana dele, mais leucocitose, febre e aumento de PCR, ou seja, uma infecção de ferida operatória. Foi feito Tazocin para esse paciente durante 7 dias, ele se recuperou tranquilamente dessa infecção de ferida. Como eu tinha dito, foi mantido com analgesia por PCA peridural, ROP com clonidina, por 4 dias. No momento que a gente detectou essa infecção de ferida operatória, a gente optou por tirar esse catéter peridural dele, a analgesia dele foi mantida exclusivamente venosa, com dipirona de horário. A analgesia dele, peridural principalmente, tanto a venosa também, foi bastante satisfatória, ele ficou com EVA entre 0,2 e EVA 0,3 durante todo o período pós-operatório. E esse paciente recebeu alta no 15º dia de pós-operatório e segue acompanhamento atualmente no ambulatório da clínica do abdômen, do HC1, e a última visita dele foi no início do mês, lá no hospital, e o pós-operatório dele tardio vem seguindo satisfatoriamente, sem nenhum problema. Alguma dúvida em relação ao caso? Então, Tiago, solta esse microfone. A gente vai abrir agora para discussão. Eu começo com uma pergunta. Está aberto aqui. Eu uso lidocaína venosa, mas eu não uso lidocaína venosa quando eu faço peridural. Eu queria saber qual a vantagem que vocês veem na administração simultânea de lidocaína venosa e lidocaína no espaço peridural, ou qualquer outro anestésico no espaço peridural, simultânea infusão venosa de lidocaína. Qual seria a vantagem? Eu confesso que quando eu comecei a ler sobre lidocaína venosa, eu não encontrei nada que falasse sobre essa administração simultânea. Se vocês levam em conta, se vocês fazem algum estudo da função hepática nesses doentes no pré-operatório para proporem essa técnica, e por que, assim, se vocês não acharam que poderia ser mais interessante nesse paciente que teve uns episódios de alteração da glicemia, a infusão contínua de insulina no peri-operatório, ao invés dos bolos de insulina? Vou responder em relação à lidocaína venosa. Já tem uns 3 anos que eu comecei a fazer lidocaína venosa lá no INCA. Primeiro, quem ensinou foi o Lavinas e a Ana Cristina. E, na verdade, a gente se habituou a trabalhar com uma dose acumulada de lidocaína um pouco maior do que se preconiza habitualmente. Então, o objetivo da lidocaína ali
da lidocaína pelo cateter peridural é óbvio, a gente começar um bloqueio neuroeixo rápido. A lidocaína venosa, ela vem para potencializar a sedação, né? Que a gente faz, a princípio, tentando evitar o opioide, não que a gente que eu não ache errado fazer um pouco de fentanil para facilitar a passagem do cateter peridural. Mas quando a gente faz a associação de lidocaína venosa, 1 a 2 miligramas por quilo, até um pouquinho mais, com dexmedetomidina, e às vezes até o midazolam, a gente tem um efeito bem satisfatório sem o uso do opioide. E outra coisa é que quando a gente usa só 10 ml pelo cateter peridural, num paciente de 94 quilos, a gente não necessariamente tem um bloqueio autonômico adequado durante a laringoscopia. E aí eu uso a lidocaína venosa também para a gente ter um bloqueio autonômico durante a laringoscopia, evitar a resposta de hipertensão, taquicardia em um paciente obeso, com HVE, etc. Então, na verdade, é mais... Eu uso porque eu acho que não tem contraindicação pela prática que a gente tem lá no INCA. Mas, assim, a gente não faz doses tão grandes de lidocaína, quando a gente faz lidocaína pelo cateter peridural. Esse paciente tomou 600 miligramas, ele tinha... 400 miligramas, ele tinha 90, quase 100 quilos, né? Então... É acima do que é preconizado? Sim, mas ainda é abaixo do que a gente sabe que o paciente pode tomar com segurança por via venosa, como a gente faz lá no INCA. Perguntas. Se alguém tiver alguma consideração, fiquem à vontade de fazer. Só para as pessoas que não são do serviço, qual é essa infusão de lidocaína, dose, só para a gente... falar a mesma linguagem. Quando a gente vai fazer anestesia com bloqueio, a gente usa geralmente até 3 miligramas por quilo de lidocaína no primeiro soro, e corre em meia hora, com o objetivo de ter uma sedação para preparar o bloqueio e ajudar na indução. No sentido de diminuir a resposta autonômica à laringoscopia. Tem outros benefícios, que é analgesia residual, efeito anti-inflamatório, etc, etc. Mas o objetivo principal é esse. Quando a gente não usa bloqueio, aí sim, se a gente não quiser fazer anestesia sem opioide, anestesia geral pura, sem opioide, a gente tem que fazer doses maiores. Não é o que a maior parte dos anestesistas do HC1 faz de rotina. A gente acaba fazendo doses... HC2 também não. A gente acaba fazendo doses menores de opioide para poupar o opioide. A gente usa sulfentanil ou fentanil em doses menores, mais ou menos a gente consegue reduzir. Quando a gente usa lidocaína venosa numa dose, na indução de 5 miligramas por quilo, a gente consegue reduzir o opioide em até 85%. Só uma pergunta. Mais ou menos. Então, essa redução do opioide, na verdade, o que você está considerando é... frequência cardíaca e pressão arterial. Isso. E com benefício no pós-operatório em relação à dor. Os pacientes têm analgesia, especialmente se a gente mantém no pós-operatório infusão de lidocaína venosa, os pacientes têm um benefício muito grande em relação à dor. Isso também tem bastante trabalho na literatura. Tem até com dor crônica. Especialmente em cirurgia abdominal. Cirurgia abdominal, dor crônica, são os... Eu queria perguntar, porque eu não consegui entender uma coisa. Se você começou com 10-metildomidina, desculpe, mas esse nome é... Precedex. Precedex. Só tem ele. Meio micrograma, né, por quilo. Se não Tomou a dose acumulada até a indução, meio micrograma. Muito bem. Aí, esse paciente já era beta-bloqueado e muito beta-bloqueado. Pelo que eu vi ali, sim, ele batia em 60. Né? Aí você fez a 10, que a gente sabe que já reduz a frequência cardíaca. Então, depois você fez ainda esmolol nesse paciente. Fez a lidocaína também para intubação, pelo que eu entendi. Sim, sim. Se eu não estou errado. Você não acha que vocês correram um grande risco verdade, neste paciente, a não ser que você já tinha instalado a noradrenalina? Não, a gente sempre começa, quando a gente faz anestesia, a gente sempre começa com uma bomba, com dexmedetomidina e a outra amina. A amina, noradrenalina ou epinefrina. Eu escolhi nessa cirurgia noradrenalina porque é uma cirurgia muito grande e a acidose lática provocada pela adrenalina,
ela, no pós-operatório, ela confunde o intensivista. Então, eu escolhi noradrenalina por causa disso. Mas a gente está preparado para tratar bradicardia associada a essa técnica. A gente tem sempre lidocaína, adrenalina na bomba, ou então a gente deixa preparada uma seringuinha com 5 ml de uma solução de adrenalina com 2 microgramas por ml. Para fazer um bolus... Você fez também sulfato de magnésio, né? A gente faz. O objetivo disso tudo é a gente diminuir a hiperatividade adrenérgica no perioperatório, diminuir a reação inflamatória, que nessas cirurgias é bastante intensa, mas a gente trabalha com uma margem de segurança que a gente adquiriu ao longo dos últimos 15 ou 20 anos. Essa noradrenalina você botou em veia periférica? A gente começa em veia periférica, sim. 4 microgramas por ml. É uma concentração... Quem trabalha com lipoaspiração está acostumado a infundir adrenalina no subcutâneo, numa concentração que varia entre 1 e 2 microgramas por ml. Né? É normal. A gente trabalha com uma dose um pouquinho maior, de 4 microgramas, sem qualquer problema. Durante cirurgias grandes, cirurgias pequenas, os vasopressores que a gente usa lá no serviço são adrenalina e noradrenalina em bomba. Isso é de rotina há muitos anos. O problema todo da noradrenalina é quando você aumenta a concentração. Não tem problema nenhum se você fizer numa veia periférica uma concentração baixa, de 2 a 4 microgramas por ml. Aí, se você precisar de resgate, você usa a epinefrina, é isso? Epinefrina, 4 microgramas, 2 microgramas em bolos. Certo. Isso quando eu estou com nora. Se tiver com adrenalina, você só dá um bolos na bomba. E como é que você vê esse paciente? Porque, pelo que você falou, da outra vez ele foi operado opioide free. E, no entanto, ele teve uma recidiva do tumor. A questão... Né? Aí eu pergunto a você, se o que vocês defendem lá no INCA é que o opioide agora é o vilão da história de recidiva de tumor, nós vimos daqui que esse paciente fez uma grande recidiva de tumor. Né? Então, eu queria que você me explicasse. Na verdade, o objetivo da gente não fazer ou evitar o opioide nesse paciente, o principal, não é nem questão da recidiva tumoral. O objetivo é permitir que esse paciente tenha uma realimentação precoce, como esses pacientes têm dentro do serviço. Lá, o serviço de abdômen, ele participa do projeto Acerto, e esses pacientes, 100% deles são realimentados com menos de 24 horas. E o opioide no neuroeixo, nesse paciente, especialmente morfina peridural, inviabiliza a realimentação desse paciente, provoca náuseas, vômitos, e um jejum pós-operatório prolongado, o que acaba agravando ele. Né? Então, assim, o objetivo principal de não fazer opioide no neuroeixo é esse, é facilitar a realimentação. A questão da recidiva tumoral é mais um bônus, que a gente acredita que a gente, diminuindo a quantidade de opioide que o paciente receba, a gente, de certa forma, vai trabalhar evitando a depressão da imunidade celular de forma adicional. Mas é um bônus porque o paciente pode ter dor, ele recebe outras drogas que deprimem a atividade celular também. Então, a recidiva tumoral pode acontecer. É claro que era previsto que esse caso ia dar margem a muita discussão, mas, infelizmente, a gente tem que passar para o próximo caso. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Tiago.